Olá, queridos irmãos, graça e paz. Tudo bem com vocês? Passaram bem a semana? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma celebração da Primeira Igreja Batista em Cumbica. Olha só, vamos começar o nosso culto dessa noite com uma palavra de gratidão ao nosso Deus, porque, como todos vocês sabem, nossa igreja adentrou o ano de 2020 com a intenção de fazermos algumas adequações no nosso espaço físico, mas logo em seguida veio esse momento aí, de pandemia, que vitimou muitas pessoas, e por conta disso estivemos impedidos de celebrarmos os nossos cultos presenciais, como estamos até agora. Mas a igreja avançou nessa adequação e nós finalizamos esse tempo de reforma, nessa mini obra que inicializamos, e graças a Deus já terminamos e também já pagamos. A igreja não está devendo absolutamente nada. Então fica aqui o nosso registro de gratidão a todos vocês que nesse período adverso colocaram o seu coração de forma generosa, ofertando, dizimando, apesar das circunstâncias. Louvado seja Deus por isso. Nós fizemos internamente na igreja adequações do ponto de vista financeiro e temos sido sustentados pelo Senhor até aqui. E louvado seja Deus também pela sua vida. A Deus somente a Deus, toda a glória. Em breve estaremos voltando, nós já compramos tapetes, higienizadores, termômetros para aferir temperatura, já estamos finalizando o negócio com o totem, onde teremos o álcool em gel, então já estamos quase assinando o contrato com a empresa que vai sanitizar o nosso espaço físico aqui, todas as dependências da igreja. Vamos fechar um contrato com 3 aplicações em períodos diferentes, para que a igreja esteja o máximo seguro possível, para que a gente volte aí aos cultos presenciais, tá bom? Então fica aqui a minha nota de gratidão a todos vocês por isso. E outra coisa, a nossa igreja, como foi pedido na última semana, já ultrapassou 1.000 inscritos no canal que a igreja tem no YouTube. Então, muito obrigado também por você ter feito a sua inscrição na página da nossa igreja, nessa plataforma que é o YouTube, tá bom? Deus abençoe você, continue compartilhando, continue multiplicando esses vídeos que estamos disponibilizando para vocês, para que ainda mais outras pessoas possam continuar assistindo e sendo abençoadas aí pela mensagem, que possa chegar em diferentes corações, em diferentes lugares. A gente não sabe o limite, desse universo que é a internet, tá bom? Deus abençoe então a sua vida. Olha só, abra a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo de número 17. Eu quero convidar você agora a aquietar o seu coração, para que possamos juntos ouvir a palavra do Senhor, para que possamos juntos louvar o nome do nosso Deus. Evangelho de João, capítulo 17, a partir do verso 1, diz assim: Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tinha junto de ti, antes que houvesse
mundo. O culto tem como objetivo, como alvo, dedicar ao nosso coração toda a nossa honra, toda a nossa glória, todo o nosso louvor a Jesus. Se existe alguém mais importante entre nós e em nós, é Jesus de Nazaré. Uma boa noite a vocês, sejam muito bem-vindos a mais uma celebração da Primeira Igreja Batista em Cumbica. Boa noite a todos. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece. Tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também, e esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também, e esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Queridos irmãos, vamos juntos ler a palavra do Senhor. E para nós, essa noite, neste culto, com este formato um pouco diferente daquilo que você já está acostumado a ver, assistir, temos conosco hoje, glória a Deus, a vida da Rebeca, louvando, bendizendo o nome do Senhor. E para nós uma alegria muito grande, né? Ver que você está recuperada, né? Está bem, você e sua família. Que bom tê-la aqui conosco. Obrigada. Vamos ouvir então a leitura da palavra do Senhor, que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo de número 6, a partir do verso de número 9. A palavra do Senhor diz assim: Vocês orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Amém.
Vamos orar? Ore conosco. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela oportunidade que temos de mais uma vez estarmos juntos, conectados através desta ferramenta que é a internet, mas principalmente conectados pelo Teu Espírito Santo, que nos faz um. Queremos te agradecer pela Tua palavra, pela maneira como o Senhor escolheu se revelar na história, inspirando autores a registrarem o Teu coração. Obrigado por nos fazer ouvir cada batida do Teu coração, cada tom, cada som, cada letra da Tua voz. Muito obrigado, em nome de Jesus oramos. Amém. Há tantas palavras importantes que merecem a nossa atenção nesta oração que Jesus, no Sermão da Montanha, ou melhor, do Sermão na Montanha, ele ensina seus discípulos e também aquela grande multidão. Uma oração provavelmente muito conhecida, quem sabe até utilizada por grupos religiosos que não necessariamente são cristãos. Quem nunca ouviu falar, por exemplo, da oração do Pai Nosso? Mas há palavras que merecem a nossa atenção e que precisam ser destacadas nessa estrutura da oração que Jesus está nos ensinando. Por exemplo, a palavra Pai, a palavra nome, a palavra reino, a palavra santificado, a palavra vontade, por exemplo, a palavra pão, perdão, tentação, livramento, mal, poder, glória. Palavras que merecem a nossa atenção, palavras que merecem até serem escritas numa lista e a seguir uma observação de cada um de nós, como momento devocional, como momento inspirativo. Palavras que não podem passar desapercebidas. Jesus apresenta algumas negativas. Primeiro, que não devemos nos assemelhar àqueles que procuram notoriedade, que procuram ser vistos, aplaudidos. Jesus diz que não devemos usar as palavras de uma forma repetida, como se estas palavras repetidas não significassem absolutamente nada para nós. Não é através do muito falar que seremos ouvidos. É diferente de sermos persistentes, é diferente de sermos, por exemplo, insistentes na oração. Quando Jesus fala não usar as palavras com vã repetição, é um discurso, uma oratória sem muito sentido. Quem sabe até, como ele mesmo diz, de forma atuando, como se fôssemos atores diante de um grande palco. O Pai que nos vê em secreto, também nos conhece em secreto e também nos recompensará em secreto. O que é oração? Acredito que a oração é muito mais do que falar. Eu gosto de pensar que a oração é uma conversa.
A oração, ela é um diálogo dinâmico, aonde nesse diálogo, nessa conversa, há momentos em que falamos, mas também há momentos em que nós silenciamos, prontos para ouvir o que Deus tem a nos dizer. Calar também é orar. Orar também é falar, mas muito mais do que falar, é conversar. Quanto mais tempo passamos, investimos no diálogo, na conversa, com uma pessoa com quem temos um relacionamento, com toda certeza, iremos conhecer ainda mais o que ela pensa, o que ela gosta, suas vontades, seus desejos. Se investirmos tempo nesse relacionamento pessoal com Deus, com toda certeza, iremos conhecê-lo ainda mais, de uma forma cada vez mais profunda. A oração, ela é uma conversa que cultiva intimidade. Eu quero destacar hoje 3 palavras importantes nessa dinâmica da vida de oração. A primeira delas é intimidade. Ser íntimo de alguém é poder não só estar com este alguém, mas adentrar em lugares especiais, secretos, lugares aonde somos por Deus convidados. Você lembra que a oração sempre fez parte do ministério de Jesus? E ele sempre, nos momentos difíceis, de tomadas de decisão, se retirava para, em secreto, passar um tempo em comunhão com o Pai. É nessa dinâmica que Jesus, inclusive, leva alguns de seus discípulos com ele. Por exemplo, Pedro, Tiago e João. Jesus tinha 12 discípulos, mas 3 desses discípulos ele costumava levar a lugares secretos para orar com ele. Ou pelo menos para que estes discípulos pudessem ouvir sua conversa com o Pai. Algumas dessas conversas nós temos registradas nas Escrituras. Nem todas. Mas imagine só, você podendo ouvir esta conversa do Filho para com o Pai. Jesus foi quem disse que ninguém conhece melhor o Pai do que o próprio Filho. Assim como ninguém conhece o próprio Filho, se não for também o Pai. É nessa relação de intimidade que Jesus apresenta aos seus discípulos e àquela multidão que está sentada na montanha, que a oração, ela cultiva um relacionamento íntimo. Se você quiser conhecer Deus ainda mais, passe tempo com Ele, conversando com Ele, abrindo seu coração. E Jesus diz que podemos iniciar esta conversa num diálogo que nós temos com Deus, chamando-o de Pai. Infelizmente, muitas pessoas não têm boas histórias ou boas memórias a respeito do seu Pai. E, infelizmente, algumas delas levam essa experiência trágica, dramática da vida, também para o relacionamento com Deus. Rechaçando Deus pela dificuldade que tem de um relacionamento com o seu próprio Pai. Eles transferem essa dificuldade relacional
para essa dimensão também espiritual. O fato é que Deus continua sendo o Pai, mesmo que a tua história não tenha sido uma boa história com seu Pai. Você pode descansar e ter a certeza de que o Pai Celestial está pronto e disposto a ouvir cada uma das tuas palavras e não te tratará como provavelmente a história que muitas pessoas já vivenciaram com seus pais e que deixaram marcas profundas. O Pai do céu é aquele que é hábil em fazer novas todas as coisas, restaurar e curar todas as feridas. A oração, ela é tão importante para a vida do cristão, porque é na oração que nós cultivamos a intimidade com Deus. Eu gostaria de convidar você a ouvir uma canção que vai exatamente nos levar para esse momento íntimo. Tá bom? Louvemos ao Senhor com essa canção. Só nele a vida faz sentido, pois me dá forças pra viver. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz.
toda certeza, eu e você, nós precisamos falar com Deus. Falar com Deus faz bem para a alma, não é? A gente aquieta o coração diante do Senhor e podemos rasgar o nosso coração. A oração, ela é o combustível, ela é o alimento, ela é a razão de viver do cristão. Você sabe que o Billy Graham, no final da sua vida, ele deu uma entrevista. E nessa entrevista, já com os seus 90, quase 99 anos, bem no final da sua vida, ele falava sobre a importância da oração. E ele, nessa entrevista, disse uma coisa muito importante a respeito da oração. Abre aspas. Ele disse assim: dobre seus joelhos e ore até que você e Deus se tornem amigos íntimos. Alegria e paz que resultam de tal relação são indescritíveis. O que ele quer dizer é que a oração não fez parte da vida dele apenas em alguns momentos. A oração foi, na vida dele, o alimento de cada dia, de cada momento. Olha quanta inspiração neste culto e nesta noite, e pela palavra de Deus, para nos encorajar ainda mais a orarmos e mantermos a nossa vida com Deus, a nossa conversa, a nossa intimidade com o Senhor aquecida. Você sabe que a negligência desta disciplina, se podemos assim chamar, deste hábito, tem levado muitos crentes a fracassarem, a naufragarem na fé, dando prioridades a coisas que não são prioridades. Muitos deles não conseguem nem voltar, por tamanha sequidão que a alma se encontra, pela falta de uma conversa franca e sincera com Deus. Jesus fala da experiência do quarto fechado, da porta fechada. E quando ele fala da experiência do quarto e com a porta fechada, essa experiência, essa ideia do quarto, ela é uma ideia que está ligada exatamente àquilo que ele está condenando como prática de oração dos escribas e também dos fariseus, que tinham a motivação de serem vistos e, quem sabe, reconhecidos pela sua oratória, pelo seu momento em público, orando ao Senhor. Jesus, inclusive, conta uma parábola de dois homens que foram ao templo orar. Um era um fariseu e o outro era um publicano. E na oração, o fariseu batia no peito, falando a Deus dos seus feitos, daquilo que ele praticava, o quanto ele era zeloso na prática. Não há nada de errado com isto. O problema é que a motivação que foi revelada naquela cena e que Jesus condena é que ele buscava o aplauso, ele buscava o reconhecimento dos homens. Enquanto o publicano, por exemplo, também no mesmo ambiente da oração, até um pouco mais distante, não tinha coragem sequer de levantar o rosto ao céu, a não ser bater no peito e dizer que ele era pecador e pedindo a Deus misericórdia. A conclusão dessa parábola é que este publicano volta para casa justificado. O fariseu também volta para casa, mas não justificado. Volta para casa com o reconhecimento dos homens que assistiram àquela cena. Quem sabe aquele espetáculo de uma boa oratória diante de Deus.
A segunda palavra que eu quero destacar neste ponto da mensagem sobre a oração dominical ou sobre a oração do Pai Nosso é a palavra dependência. Oração é uma conversa que cultiva a intimidade, mas a oração é uma conversa que alimenta a dependência. Jesus revela exatamente isso no seu relacionamento com o Pai, o quanto ele é dependente. A motivação de Jesus era fazer a vontade do Pai. Tanto é que antes da crucificação, aquela experiência que ele tem no jardim do Getsêmani, aonde sua alma está tomada de grande aflição, de grande agonia, de profunda tristeza, aonde seu suor é derramado em forma de sangue. Tamanha é a pressão que ele passa no jardim da agonia. Ele chega a fazer uma afirmação naquela oração: Pai, não seja feita a minha vontade. Aqui, na oração que Jesus ensina aos seus discípulos, também está a palavra vontade. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, seja feita, ou faça-se assim, a tua vontade, aqui na terra, como ela é feita no céu. O reino de Deus é o lugar onde o Senhor reina e a sua vontade é absoluta. Os cidadãos do reino dos céus, os cidadãos do reino de Deus, reconhecem esta vontade absoluta do rei, se submetem a essa vontade, e é por esta razão de que somos chamados súditos do reino, bem-aventurados. Esta é a nossa identidade. É assim que Jesus apresenta no Sermão da Montanha a vida daqueles que são chamados a andar com Ele, a aprender com Ele. Por exemplo, como orar. A Bíblia diz que nós não sabemos orar. Muitas vezes desperdiçamos energias falando diante de Deus palavras que estão relacionadas muito mais às nossas próprias vontades, aos nossos próprios desejos, e o Senhor claramente não nos atende. Assim como um pai também não atende todos os desejos e pedidos dos seus filhos, Deus também não nos atende em todos os nossos desejos, porque Ele, o Pai do céu, sabe quais são todas as nossas necessidades. Conversar com Deus faz bem para a alma, como ouvimos a última canção. E é nessa conversa que a nossa intimidade aumenta, e é nessa conversa que a dependência ela é experimentada. Você é dependente de Deus de verdade? O Senhor é suficiente para a sua vida? Você consegue descansar nele mesmo quando as coisas não vão bem? Você tem a sensação de que quando tudo vai mal, a nossa vida de oração ela fica mais aquecida? Depois, quando tudo fica muito bem, a gente dá uma relaxada. Você tem essa sensação? De que nós buscamos a Deus quando as situações estão mais difíceis para o nosso lado? Pois é. Acredito que Deus use todas essas circunstâncias para chamar a nossa atenção. Mas o bom seria que não dependêssemos desse tipo de crise para termos uma intimidade maior com o Senhor, mas que este hábito de orar sempre, sem cessar, não dependa só das circunstâncias alegres que movem as orações à gratidão ou as situações difíceis que levam as orações à petição, à intercessão. Mas que seja um hábito onde juntos aprendemos a depender mais de Deus.
O deserto em que nós vivemos é o lugar ideal para a gente aprender a depender. E assim como disse Billy Graham, dobremos os nossos joelhos e oremos a Deus, até que eu e você sejamos de Deus amigos íntimos. Vamos ouvir mais uma canção de louvor ao nosso Deus, que fala sobre essa experiência do poder da oração, dos joelhos que se dobram. Louvemos ao Senhor. Irmãos, eu gostaria de aproveitar esse momento para agradecer a toda a igreja, os irmãos e amigos que oraram por mim, intercederam por mim, pela minha família, no momento de enfermidade. Eu sei que, assim como eu, muitas outras pessoas estão passando por isso. E eu tenho certeza que foi a boa mão do Senhor que nos sustentou. E agradeço pela oração de toda a igreja. E nesse momento eu convido vocês a cantarem comigo essa canção, porque eu creio no poder da oração. Eu creio no poder dos joelhos que se dobram. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder das mãos que se levantam. Eu creio no poder da oração. Vou levar meus problemas pra Deus, entregar meus problemas pra Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da brasa viva no altar, incenso misturado à oração. Quando o anjo oferecer, a trombeta vai tocar. Deus vai mover os céus, a terra e o mar. Vou levar meus problemas pra Deus, entregar meus problemas pra Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Vou levar meus problemas pra Deus, entregar meus problemas pra Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. 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 Não há dúvidas que existe poder na oração. Jesus sabia disso. Tanto é que Jesus cultivava essa intimidade com o Pai
alimentava essa dependência com o Pai, porque o coração de Jesus estava sustentado numa obediência ao Pai. A oração, como conversa, sustenta a obediência. Você sabe que a obediência, ela é um princípio que Deus imprimiu em nós, quando fez, por exemplo, lá no princípio, a seguinte declaração: ao homem que ele mesmo criou, a sua imagem e a sua semelhança, que ele poderia comer de todos os frutos livremente do jardim. No entanto, essa liberdade que Deus estava imprimindo no coração do homem, vinha também com a responsabilidade de obedecer aos limites da graça. A graça de Deus não nos garante fazermos aquilo que queremos fazer. A graça de Deus, ela tem um limite. Por isso que Deus disse que quando o homem ultrapassasse os limites dessa graça, desta liberdade por ele estabelecida, certamente experimentaria a morte. E foi aí, então, que o homem, como representante da raça, como representante da glória de Deus, uma vez que Deus fez a ele, a mulher, ele a instruiu. Isso é claro para nós quando a mulher, na conversa com a serpente, diz exatamente que não poderia comer do fruto. Foi o homem quem a instruiu sobre a vontade de Deus. O que a palavra de Deus nos mostra é que o homem é também responsável pela vida espiritual da sua esposa, pela condução da sua família na presença do Senhor. O que nos sustenta nesse grande ministério que envolve a obediência a Deus é a vida de oração. A você, homem, que está aí me assistindo, que está participando conosco neste culto, lembre-se disso. Você é responsável em conduzir a vida da sua esposa e também da sua família à obediência ao nosso Deus. A desobediência é um ato de rebelião, é um ato de rebeldia contra esse princípio estabelecido por Deus em nossos corações. E com toda certeza essa rebelião tem a influência da serpente, porque não foi assim no princípio. A sedução da serpente nos fez acreditar em algo que Deus disse que certamente aconteceria, mas a serpente nos seduziu a ponto de fazermos acreditar de que ela, a serpente, também poderia ter razão, quando afirmou que certamente nós não morreríamos. Talvez a impressão que temos é que quando os olhos do casal foram abertos, eles não morreram. Mas é um engano. A morte tem diferentes dimensões, além da dimensão física. A morte tem uma dimensão que também é espiritual. Tiveram suas relações quebradas com Deus. A morte, portanto, também tem uma dimensão que é relacional, aonde tanto o homem quanto a mulher se esconderam de Deus e começaram a justificar os seus atos rebeldes. Quando Deus aparece no jardim para prestar contas e perguntar aonde você está. A morte também tem uma dimensão ecológica.
Jesus vai dizer que maldita é a terra por causa da desobediência do homem. Agora, com muito suor, com muito trabalho, ele vai ter que trabalhar na terra, porque cardos e abrolhos vão começar a nascer. Deus não está amaldiçoando a terra. Deus está dizendo que a terra será maldita, porque o homem da desobediência vai agora andar sobre ela. E aonde o homem da desobediência pisar, vai destruir. Jesus, quando ensina que a oração não só cultiva intimidade com o Pai, não só alimenta a dependência, mas sustenta também a obediência. Jesus veio trazer ao mundo o resgate da nova humanidade. Razão pela qual o apóstolo Paulo diz que quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. O que significa que eu e você, em Cristo Jesus, podemos sim viver para obedecer a Deus tão somente. A desobediência, ela está agora impressa, impregnada na nossa natureza. Razão pela qual a gente precisa da ajuda do Espírito Santo para andarmos em Cristo. E ao andarmos em Cristo, aprendermos com Cristo o que é ser um filho obediente. Eu quero cuidar melhor da minha vida de oração. Eu quero crescer em intimidade com Deus, eu quero crescer na dependência de Deus, eu quero crescer na obediência com Deus. E eu espero que você também. O culto dessa noite tem como intenção mostrar que a oração é algo extremamente importante para a vida do crente. Porque crente em Jesus não vive sem uma vida de oração. Que possamos dobrar os nossos joelhos até que sejamos íntimos e amigos de Deus. A nossa vontade vai ser levantar, fazer qualquer outra coisa. Quem sabe até nos distrair. Mas que a gente possa suportar, entendendo que a oração é muito mais do que falar. É uma conversa que envolve um relacionamento íntimo, orgânico com o Senhor, aonde a gente aprende a obedecer, aonde a gente aprende a depender, aonde a gente aprende o que é intimidade de verdade. A ideia do quarto fechado, como eu havia dito, é a ideia de fugir daqueles que vivem para observar aquilo que é aparente, aquilo que é estético. Que a gente possa ter como motivação, todas as vezes que vamos orar, que o Senhor nos vê em secreto e também nos recompensará em secreto. Tenham todos uma noite muito abençoada, uma semana abençoada, com muitas experiências de conversas íntimas com Deus. Tá bom? Nós vamos ouvir uma canção agora que fala que é importante a gente orar. E muito mais do que orar sozinho, orarmos juntos, tá bom? Uma boa noite a você, boa semana, que o Senhor te abençoe e te guarde,
Que o Senhor faça o seu rosto resplandecer sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Boa noite. Deus te abençoe. Nossas vidas vem, pois, transformar, refrigério pra alma nos dar. E agora, com outros irmãos, nos unimos aqui em oração. Ao orarmos, Senhor, vem encher-nos com seu amor, para o mundo agitado esquecer, cada dia sua vida viver. Nossas vidas vem, pois, transformar,